Olá, irmãos! Hoje vamos ler a lição 4 da revista, cujo tema é Servindo a Deus com Talentos. Primeiro ponto, Ele nos amou primeiro. Por que Jesus foi pendurado na cruz de modo tão cruel? Talvez você já tenha se questionado por que Jesus teve de morrer de maneira tão penosa. Os homens não entenderam e rejeitaram o propósito de Deus em Cristo. Então mataram injustamente, pendurando-o numa cruz. A verdade é que Deus enviou seu único filho a este mundo para pagar com a própria vida a culpa dos nossos pecados. Em João 3,16, a Bíblia conta o plano perfeito de salvação. Quando Deus enviou o seu único filho para nos salvar, sendo todos nós pecadores. Romanos 3, 23, 5, 8. Item A. O amor que transforma. Cristo veio a este mundo e nos deu a oportunidade de um novo nascimento. Ele transformou a nossa tristeza realidade e nos permitiu a alegria da vida eterna. Sem dúvidas, esse foi o maior presente que um pecador poderia receber, pois Deus mandou o seu único filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jó 3,17. Isso é amor de verdade. Item B. Valorizando o amor de Deus. Jamais seremos capazes de compreender inteiramente o amor de Deus. Entretanto, podemos reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus como um amor sem igual e aceitar a sua palavra à medida que percebemos do seu amor. Entendemos que precisamos também trabalhar em favor da salvação de outras pessoas. Somente a gratidão e o amor a Deus pode nos motivar a trabalhar pela causa do reino para que o máximo de pessoas seja alcançada pelo Evangelho transformador, mas só temos condições de amar porque Ele dividiu conosco esse amor perfeito. Paulo disse que não adianta possuir muitos dons se o crente não demonstrar amor pelas pessoas. No instante em que Jesus nos amou, Ele não olhou para as nossas diferenças de classe, raça, grupos ou mesmo aparência. Ele simplesmente escolheu nós amar. Por isso, esse amor é tão especial. Segundo ponto, um fruto muito especial. Após ensinar aos crentes de Corinto sobre os dons espirituais, Paulo os incentivou a buscarem o melhor caminho. O apóstolo pontuou que o amor é considerado o caminho mais excelente. Paulo prossegue dizendo que o amor apresenta algumas características próprias e poderosas. O verdadeiro amor supera muitas barreiras. Quem adquire esse fruto torna-se uma pessoa amável, capaz de perdoar uma pessoa que falha, sem querer se vingar ou guardar mágoa em seu coração. Item A. Virtude do Espírito. O amor é benigno, tornando o crente um ser amável e educado. Ele é poderoso para vencer qualquer atitude invejosa, de orgulho ou vanglória, porque o amor é cuidadoso e equilibrado. O amor também não aprova o egoísmo. Muito pelo contrário, ele age controlando nossas paixões ou desejos que não agradam a Deus. Item B.
a justiça do amor. O fruto do amor conduz o crente a viver de modo justo. Paulo continua a explicar que o amor não se alegra quando alguém pratica a injustiça, mas se alegra quando alguém pratica o que é certo. E Paulo complementa: quem ama não desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Sobre aquela atitude de apontar os erros das pessoas, fazendo com que elas se sentissem envergonhadas. O Senhor não se agrada disso. Os verdadeiros filhos de Deus não agem dessa forma. Antes, respeitam o próximo, evitando expor em público as faltas dos irmãos. O amor nos permite chegar direto ao infrator e ajudá-lo conduzindo-o ao perdão de Deus e de Jesus. Ame os outros como você ama a si mesmo. Mateus 22:39. Certa vez Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Lucas 9:23. Para seguir Jesus e obedecer à sua palavra, a pessoa precisa treinar a cada dia a prática do amor. Paulo instruiu que o amor é o caminho da excelência. 1 Coríntios 13:1. Jesus ensinou aos seus discípulos a maneira correta de amar o próximo. Durante o tempo em que esteve aqui na terra, ele deu vários exemplos de serviço e submissão, entregando-se de forma plena em favor das pessoas. O Senhor disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para ajudá-los e cumprir o chamado divino. Jó 14:16-17. Concluímos que o apóstolo Paulo destacou que os dons são importantes para a edificação espiritual da igreja. Porém, existe um caminho mais excelente, o amor de Deus. Ore a Deus para que você desfrute dos dons espirituais. Porém, o amor de Deus é muito mais importante, e isso se mostra na forma como nós se comportamos em relação ao próximo. Amém, né, irmãos? Glória a Deus.